Ei turma, tudo bem? Como é que foram de Páscoa? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita iluminação, de muita proteção. Eu acho que é o que todos nós mais precisamos neste momento tão difícil, né, pelo qual o país está passando, pelo que o mundo está passando. Perdoem-me mais uma vez por estar postando as aulas com atraso, mas realmente eu preciso rever o meu sistema imunológico, coisa impressionante. Estou saindo de um problema, entrando no outro, e acho que eu vou precisar realmente procurar uma benzedeira, porque a medicina não dá conta de mim não. Impressionante. Mas agora eu estou recuperando, já estou, não diria que eu estou 100%, mas acho que já estou uns 50%, já tenho condições de retomar o nosso ritmo de estudos. Vou postar uma aula equivalente à aula do dia 13, uma equivalente à aula do dia 14, de acordo com o calendário. E como já antecipei no Google Classroom, eu não vou postar atividades para essas aulas para não sobrecarregá-los, principalmente porque nós estamos às vésperas da nossa semana de provas, da nossa primeira semana de provas. Então, como eu estou atrasado, eu não vou penalizá-los, obviamente, em razão de um problema que eu acabei ocasionando. Muito bem, vamos dar sequência aos estudos dos procedimentos em espécie e agora vamos iniciar o estudo dos procedimentos especiais. E no estudo desses procedimentos especiais, vamos começar pelo mais importante deles, o mais extenso de todos os procedimentos que nós temos na legislação processual penal brasileira, que é o procedimento especial nos crimes dolosos contra a vida. Então, recapitulando, lá no artigo 394 do Código de Processo Penal, nós temos a regra de que existem no processo penal procedimentos comuns e procedimentos especiais. Procedimentos que serão especiais de acordo com a especificidade daquele crime ou daqueles crimes que são processados e, consequentemente, da especificidade da coleta da prova durante aquele procedimento. Os três procedimentos comuns nós já estudamos: procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. E antes da semana de Páscoa e antes da minha baixa física, nós terminamos o estudo deste procedimento sumaríssimo. Então agora nós temos que iniciar o estudo dos procedimentos especiais e não poderia ser diferente, nós vamos começar esse estudo pelo procedimento especial do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, que na minha opinião é a mais democrática de todas as instituições que nós temos no direito. Porque no Tribunal do Júri nós temos o povo julgando o povo para que o povo possa assistir. E é claro que, se eu tenho um procedimento que permite a participação popular, esse procedimento ele terá que ser especial em relação aos procedimentos comuns. Porque pelas regras que nós temos nos procedimentos comuns, eu não conseguiria trazer essa pessoa do povo para dentro do nosso processo penal. Tribunal do Júri que, apesar de uma grande divergência doutrinária, ao que nos parece, surgiu na Inglaterra. Olhem nessa tela, sua origem está na Carta Magna Inglesa de 1215. Essa Carta Magna Inglesa veio logo após o Concílio de Latrão. Foi lá que nós conseguimos encontrar os primeiros traços, é claro que com as diferenças próprias da common law, do Tribunal do Júri como nós temos hoje no mundo moderno. No Brasil, esse Tribunal do Júri só passou a existir depois da independência do Brasil, logo após a independência do Brasil. Veio por um decreto imperial do 18 de julho de 1822. Naquela ocasião, por meio do decreto, 24 cidadãos recebiam investidura de juízes para poder julgar os crimes da imprensa. Eram os crimes de imprensa que incomodavam o imperador. Então, para julgar esses crimes de imprensa, falavam mal pra caramba de Dom Pedro, veio este decreto imperial. Se vocês tiverem curiosidade, eu disponibilizei para vocês, está aí na lâmina que eu disponibilizei para esta aula, está aí o decreto de 18 de junho de 1822. É muito bacana, depois vocês
dei uma lida, seja pela questão jurídica que ele comporta, seja até pelo português que era falado, que era escrito aqui no Brasil naquela época. Pode perceber só pela rubrica do decreto: crea juízes de facto para julgamento dos crimes de abusos de liberdade de imprensa. Pode ver que foi assinado lá no Paço, em 18 de junho de 1822, com a rubrica de Sua Alteza Real, o Príncipe Regente, publicado, provavelmente aqui não traz a data da publicação, provavelmente no mesmo dia, 18 de junho de 1822. É muito bacana, depois vocês deem uma lida, e do ponto de vista jurídico, o mais importante é perceber que aqui está efetivamente a criação do Tribunal do Júri no Brasil. Até então, até a independência, vocês devem se recordar que nós éramos regidos pelas ordenações do Reino Português, e com a independência, logo em 1822, nós tivemos o primeiro Código Criminal do Império, então nós passamos a ter a nossa própria legislação penal brasileira, e a partir da aplicação de uma legislação própria, houve a necessidade de uma melhor estruturação da função jurisdicional dentro do até então Brasil Colônia. E dentro dessa reestruturação da legislação penal veio esse decreto que criou o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, com essa forma e com a competência que nós temos hoje, só veio com a República. E hoje o Tribunal do Júri ele está previsto expressamente no texto da Constituição da República. Vamos abrir a Constituição, vamos lá no artigo 5º, ou se preferirem, o artigo 5º está aqui na tela à disposição de vocês. Olhem aí. Ainda estou à base de Gatorade. Artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. Olha que interessante. Nós temos dentro das garantias fundamentais, na estrutura do artigo 5º da Constituição, a instituição do Tribunal do Júri. E ao instituir o Tribunal do Júri, a Constituição assegurou, vejam, são garantias fundamentais, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aqui nós temos 5 importantes normas constitucionais. Primeiro, o júri como uma instituição indispensável dentro da estrutura jurisdicional brasileira. Júri no qual deve ser assegurada a plenitude de defesa. Talvez nós pudéssemos dispensar essa linha, já que o contraditório e a ampla defesa estão assegurados em outros dispositivos da Constituição, mas é reforçada a plenitude de defesa. O sigilo das votações. Isso pode deixar vocês um pouco frustrados, porque vocês estão acostumados a assistir seriado norte-americano, ou filmes norte-americanos, em que há júri, há a reprodução de tribunais do júri, e vocês já viram como que o tribunal do júri funciona nos Estados Unidos, por exemplo. E já viram que para que haja efetivamente um veredito, deve haver uma opinião uníssona daqueles jurados que fazem parte do conselho de sentença. Então, ao final dos debates, o conselho de sentença se reúne e os jurados discutem aquela causa até que cheguem a um consenso, até que cheguem a um veredito. Aqui no Brasil, de plano, vocês já percebem, e nós vamos ver como que isso funciona lá na sessão de julgamento, lá no júri popular. O voto do jurado ele é secreto, porque o sigilo deste voto ele é assegurado pelo artigo 5º 38b da nossa Constituição. Há soberania dos vereditos, e é claro que um veredito soberano gera repercussão na legislação processual penal brasileira, porque nós vamos ter que compatibilizar a soberania do veredito com um outro princípio que, apesar de opiniões divergentes, na minha, tem sede constitucional, que é o duplo grau de jurisdição. Então nós vamos ter que compatibilizar a soberania de veredito com o duplo grau de jurisdição. Como é que eu vou poder interpor uma apelação, por exemplo, aviar um recurso de uma decisão proferida por um tribunal que é soberano
Então, nós, quando chegarmos lá na fase recursal do processo penal, nós vamos ver como que a legislação processual ela compatibiliza o duplo grau de jurisdição com a soberania dos vereditos. E o que é mais importante para nós neste primeiro momento, nessa fase preambular, introdutória do estudo do Tribunal do Júri? A Constituição da República segura uma competência mínima, não uma competência máxima, mas uma competência mínima, uma competência que não pode ser jamais afastada, nem por emenda à Constituição, porque nós estamos diante de uma cláusula pétrea, que é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nada impede que eu altere o texto da Constituição e acrescente mais competências ao Tribunal do Júri. Por exemplo, eu posso ter que o Tribunal do Júri deve julgar os crimes contra a administração pública. Então a sociedade brasileira em determinado momento levanta sua voz e fala, olha, o peculatário tem que ser julgado pelo júri, o corrupto tem que ser julgado pelo Tribunal do Júri. E aí, por uma emenda à Constituição, além dos crimes dolosos contra a vida, o legislador da reforma ele pode acrescentar, sim, ao artigo 5º, 38, letra D, mais competências para o júri popular. Ele não pode suprimir essa competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Competência que, por enquanto, é única. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida nos termos do 5º 38, a linha D da nossa Constituição. Quais são esses crimes dolosos contra a vida? Quais são os crimes dolosos contra a vida que vocês conhecem? Vocês sabem que a parte especial do Código Penal ela foi toda sistematizada de acordo com a tutela do bem jurídico. Lembram disso? Lá no Penal 1, quando nós começamos o estudo do direito penal, eu falava dessa especial proteção do direito penal a determinados bens jurídicos, da importância do bem jurídico, como fator, inclusive, de orientação da sociedade ao legislador para a construção da norma penal, para a construção do tipo penal, a partir do bem jurídico que o legislador ele constrói o tipo penal. E disse para vocês naquela época, olha, toda a parte especial do Código, e pressupõe-se também que a legislação extravagante, é organizada de acordo com essa tutela do bem jurídico. E eu me recordo que com vocês, eu abri a parte especial do Código, vocês lá na Neófitos, começando o estudo do direito penal, e passeei pela parte especial, mostrando como que essa questão do bem jurídico era organizada nessa parte especial. E aí, certamente, quando vocês chegaram com o cabeção lá no Penal 3, Penal 4, depois o Penal 5, vocês viram como que essa parte especial, efetivamente, ela é estruturada de acordo com a tutela do bem jurídico. E essa tutela do bem jurídico, certamente, nos conduziu na interpretação da norma penal. A partir do momento que você identifica qual que é o bem jurídico protegido pela norma, toda a interpretação da norma fica extremamente mais facilitada. O caminho está aberto para que você possa interpretar a norma penal. É interessante observar que essa parte especial do Código, que é interessante, nós temos poucos livros de introdução ao estudo da parte especial do Código Penal. Até indico a vocês um livro de um professor chamado José Cirílio de Vargas. Cirílio foi um professor da faculdade, já falecido, que Deus o tenha, sensacional. Ele tem alguns escritos, na minha opinião, são os melhores escritos que já fizeram de direito penal parte geral até hoje. Ele não escreveu sobre parte especial. O professor Cirílio tem um livro que é Instituições de Direito Penal, parte geral, dividido em 2 volumes. Teoria da norma e do crime num e teoria da pena no outro, um pouquinho menor. Muito desatualizado, porque o professor Cirílio ele escreveu há muitos anos, não atualizou a obra, e depois faleceu precocemente, e acabou que essa obra ficou um pouco esquecida. Mas tem na biblioteca, viu, da nossa universidade. No dia que, se Deus quiser, conseguimos voltar para as nossas aulas presenciais, aquele que quiser aprofundar o estudo de parte geral do Código, tem essa obra do professor Cirílio que é sensacional. E o Cirílio ele tem um livro chamado Tipo Penal, que é sensacional.
Eu acho que nenhum autor brasileiro até hoje fez um estudo tão aprofundado do tipo penal como o professor Cirilo. E ele tem um livro que é a Introdução ao Estudo dos Crimes em Espécie. Eu acho que talvez seja um dos poucos, se não o único, livro de introdução ao estudo dos crimes em espécie que nós temos. Faz falta, há um hiato ali do final do Direito Penal 2 para o início do Direito Penal 3, para o estudo do homicídio lá no artigo 121. Você tinha que ter uma introdução. É claro que nós professores acabamos fazendo. Certamente o professor Guilherme fez uma recapitulaçãozinha com vocês, de parte geral, na medida que foi evoluindo no estudo dos crimes em espécie. Mas há um hiatozinho de conteúdo dogmático, né, nesse estudo da parte especial do Código. Mas enfim, quando você pensa nessa organização da parte especial a partir da tutela do bem jurídico, você vai imaginar o seguinte: bom, o Código Penal vai organizar então esses bens jurídicos de acordo com uma ordem de importância. E a partir dessa gradação dos bens jurídicos, há quem diga que não existe, mas a gente convir que não há nenhum bem mais precioso para qualquer ser humano do que a vida. Se nós fizermos uma gradação dos bens jurídicos, o bem mais importante que todos nós temos é de fato a vida. Então, quando você abre a parte especial do Código, o primeiro título da parte especial traz os crimes contra a pessoa. E aí, dentro dos crimes contra a pessoa, os primeiros crimes são exatamente os crimes contra a vida. Então você abriu o Código Penal na parte especial, a partir do artigo 121, nós temos os crimes contra a vida. Nós temos então o homicídio no 121, nós temos induzimento, instigação ao suicídio e agora a automutilação, como é uma alteração da lei anticrime, eu vou mostrar isso para vocês. Nós temos o infanticídio no 123 e nós temos as 3 espécies de aborto no 124, no 125 e no 126. O aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, provocado por terceiro com consentimento da gestante, e o autoaborto, né? O aborto provocado pela própria gestante. Todos esses crimes, quando dolosos, serão da competência do tribunal do júri, sejam eles consumados, sejam eles tentados. Dolosos contra a vida. No artigo 121, nós temos no caput o homicídio simples. Se você estiver com o código nas mãos, observe aí, nós temos o homicídio simples. No parágrafo 1º, nós temos uma causa de diminuição de pena, que a doutrina equivocadamente chama de homicídio privilegiado. Nós vamos trabalhar essa questão do privilégio quando nós chegarmos numa decisão chamada de decisão de pronúncia. Daqui a pouquinho, aqui no nosso estudo do procedimento especial do Tribunal do Júri. No parágrafo 2º, nós temos o homicídio qualificado, as várias qualificadoras que hoje nós temos no homicídio. No parágrafo 3º, nós temos o homicídio culposo. Perdão. Vejam na tela. O homicídio culposo é a única exceção do artigo 121. No parágrafo 4º, nós temos uma causa de aumento de pena para homicídio culposo. No parágrafo 5º, nós temos perdão judicial. E por aí vai. Então, à exceção do homicídio culposo do parágrafo 3º, todas as demais figuras do artigo 121 são figuras dolosas. Não é isso? Como que você sabe se um crime é doloso ou é culposo? Eu não sei se nós já relembramos isso nesse semestre dentro de sala de aula. Vocês se lembram? Vocês se lembram que todos os tipos penais são dolosos? Todos são dolosos. Quando, excepcionalmente e rarissimamente, o Código Penal quer punir uma conduta culposa, ele o faz expressamente, como expressamente o fez no artigo 121, parágrafo 3º. Isso quer dizer que quando você lê o caput do artigo 121, que está lá, matar alguém, é como se você estivesse lendo matar alguém dolosamente. Porque o dolo está implícito em todos os tipos penais, porque todos os tipos penais são dolosos. E como que eu sei? Eu sei porque a culpa é exceção e tem que ser uma exceção expressa na lei penal. Vocês já estão cansados de saber disso. Então, quando você passa os olhos pelo artigo 121,
Qual exceção nós temos? O parágrafo 3º. O parágrafo 3º que, excepcionalmente, pune o homicídio na forma culposa. Então, o parágrafo 3º não é da competência do tribunal do júri, mas as demais figuras do 121, parágrafo 1º, parágrafo 2º, são figuras que são da competência do nosso tribunal do júri. No 122, nós temos o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Esse aqui a gente precisa de uma especial atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui no 122. Aqui está o nosso Código Penal. Vejam, nessa simpática versão disponibilizada pelo Planalto, que a redação do 122 foi dada pela Lei 13.968, de 2019. Foi o costurado pacote anticrime do nosso querido Sérgio Fernando Moro. O que esse pacote anticrime fez no artigo 122 do Código? Observe, muito provavelmente, se vocês estiverem com o código impresso nas mãos, vocês vão perceber que vocês não têm essa alteração legislativa. O crime era de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas em razão de uma série de eventos recentes que aconteceram principalmente por meio das redes sociais, como Baleia Azul, o nosso legislador resolveu inserir a automutilação dentro do induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. O nosso legislador é um bicho muito maluco, gente. Ele quis aproveitar os verbos típicos de induzimento, instigação ou auxílio. Eu induzo, eu instigo, eu auxilio alguém a suicidar-se. Eu induzo, eu instigo, auxilio alguém a automutilar-se. Beleza. Como os verbos típicos serão os mesmos, então o animal pegou a automutilação e enfiou dentro do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas a automutilação não tem nada a ver com suicídio. Se a automutilação for o meio pelo qual a gente vai suicidar-se, o crime é de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. A automutilação é uma hipótese de lesão corporal. E você sabe muito bem que quem induz ou quem instiga quem quer que seja a praticar o crime, ele poderia entrar no concurso de pessoas. Ah, mas é uma autolesão, ela não está prevista. Bastava prever a autolesão lá na lesão corporal. Ou pelo menos, se eu não quero punir a autolesão, eu quero punir só a instigação, o induzimento ou o auxílio que eu faça, eu deveria criar esse tipo penal lá na lesão corporal, não no tipo penal do suicídio. Aí a redação ficou assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, reclusão de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, aqui já é uma lesão corporal seguida de morte. Pena reclusão de 2 a 6 anos. E olha que coisa mais interessante. Se você pega a pena da lesão corporal seguida de morte, lá no 129, parágrafo 3º, vamos lá no 129, parágrafo 3º, para você ver como que o nosso legislador é jóia. Vamos no 129, parágrafo 3º, vamos descer um pouquinho aqui. Aqui está a lesão corporal, 129. Temos a lesão leve, vamos lembrar, no caput, a lesão grave no parágrafo 1º, a gravíssima no parágrafo 2º, a seguida de morte no parágrafo 3º, que é o nosso crime pré-terdoloso por excelência, né? É o crime pré-terdoloso que realmente está legislado no Código Penal. Se da lesão corporal resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Então, nós temos um crime pré-terdoloso, reclusão de 4 a 12 anos. Então, eu queria praticar uma lesão corporal na vítima e dessa lesão corporal resultou a morte. Não é isso? Muito bem.
Foi criada uma nova figura pré-dolosa, no 122, em que o agente ele quer induzir, instigar ou auxiliar alguém a automutilar-se. Não é isso? Eu estou prestando auxílio material para uma pessoa se machuque. Então, ao invés de eu pegar esse grampeador e dar na cabeça da pessoa 40 vezes até arrancar a parte do couro cabeludo, eu emprestei esse grampeador para ela, sabendo que ela ia bater na própria cabeça até arrancar um pedaço do couro cabeludo. Então, ao invés de eu bater, eu prestei o auxílio material para que ela praticasse em si a lesão corporal. Se, ao emprestar com o dolo de lesão, porque na automutilação, o dolo de quem auxilia a pessoa a automutilar-se é um dolo de lesão. Com o dolo de lesão e a pessoa bate tanto na cabeça dela que ela arranca um pedaço do cérebro e acaba morrendo, eu tenho uma conduta pré-dolosa da mesma forma que no 129, parágrafo 3º. Eu tenho dolo de levar a pessoa à automutilação e por culpa acabou resultando a morte. Não é isso? Muito bem. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Tudo bem. Tenha vontade da vítima nessa história. A vítima queria se mutilar. Não é isso? É uma hipótese de automutilação. Mas eu estou falando de 4 a 12 para 2 a 6. A pena é pela metade. Se o crime é praticado por motivo voluístico, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, a pena é duplicada. Aí chega a pena da lesão corporal seguida de morte. A pena aplicada em dobro se é realizada por meio das redes de computadores, nossa lei é extremamente casuísta, e por aí vai. O parágrafo 6º, parágrafo 7º, são todas figuras que se aplicam à automutilação. O fato é, se nós estamos trabalhando com competência do tribunal do júri, competência para processo de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, somente o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio é que serão da competência do tribunal do júri, desde que da tentativa resulte a morte. Ok? Porque se da tentativa resultar lesão corporal, por mais que se haja força de parte da doutrina e de parte da jurisprudência para afirmar que é a competência do tribunal do júri, aqui nós temos uma lesão corporal e a prova do dolo é muito difícil neste caso. O dolo Não, o dolo pode ser de automutilação, o dolo pode ser de autolesão. E eu acho que até essa mudança de legislativo vai trazer mais dificuldade ainda para a aplicação no caso concreto. Mas é claro que se houver prova de dolo de resultado morte, ok. É crime doloso contra a vida, na forma tentada, a tentativa vai ser julgada pelo tribunal do júri. É difícil apenas a gente conseguir prova nesse sentido. A automutilação não é da competência do tribunal do júri. Porque o dolo não é dolo de se obter um resultado morte. É dolo de que a pessoa sofra uma lesão corporal. E a figura do parágrafo... Qual que é o parágrafo, meu povo? Do parágrafo 2º, se o suicídio se consuma, essa é a competência do júri, ou se da automutilação resulta a morte, a automutilação resulta a morte, aquele crime pré-doloso. Então o dolo é de lesão, o resultado morte é culposo. A competência não é do tribunal do júri. A competência do juiz singular. Então a automutilação em qualquer uma das suas figuras, não será da competência do tribunal do júri. Da competência do tribunal do júri, só instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. E lembrando ainda que, no caso do suicídio, olha que interessante, vamos achar aqui onde é que ficou agora com essa redação, com a nova redação. A pena aumentada, a pena de reclusão, se o suicídio se consuma, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima,
Nos termos, eu já falei para vocês, nos termos do parágrafo 1º e 2º, a pena é reclusão de 1 a 3 anos. Quando nós passamos por esses dispositivos, eu já cheguei a mencionar. Uma coisa importante é... Eu não sei se vocês se recordam, quando nós estudamos a punibilidade no estudo... não estudei com vocês. Eu estudei com vocês. Não, nós fizemos o penal 1, né? Não o penal 2. Talvez com Silvana, então, quando vocês estudaram a punibilidade, não sei se foi com Silvana, se foi com Lucas, eu não me lembro mais quem foi o professor de vocês. Quando vocês estudaram no penal 2 a punibilidade, chegaram lá na punibilidade, lembra? Na última parte da matéria. A punibilidade e as causas extintivas da punibilidade, é quando vocês estudaram prescrição, no finalzinho do direito penal 2. Certamente o professor estudou com vocês chamadas causas subjetivas de punibilidade e causas objetivas de punibilidade. Lembra das escusas absolutórias? Vocês devem ter revisto, por exemplo, como cabeção, quando vocês estudaram o crime de furto, o crime de estelionato, tem escusa absolutória. Se a pessoa comete o crime contra o cônjuge na constância do casamento, está lá no artigo 181 do Código. São condições subjetivas que excluem a punição do agente. Isso dá também condições objetivas de punibilidade. O artigo 122 do Código Penal, juntamente com o artigo 164, eram os únicos dois dispositivos que traziam condições objetivas de punibilidade. O 122, na pena do 122, havia a possibilidade de punição do agente desde que da tentativa de suicídio resultasse ao menos lesão corporal de natureza grave. Agora, a lesão corporal de natureza grave é qualificadora do crime de tentativa de suicídio. E a condição objetiva de punibilidade, que era o pressuposto de ter havido pelo menos lesão corporal de natureza grave, a condição objetiva é um evento futuro e incerto, do qual depende a aplicação da pena, ele desapareceu do 122. Só restou no 164 do Código, que é um crime de introdução de animal em propriedade alheia, que para que haja punição tem que haver prejuízo, efetivamente, para o proprietário da propriedade que foi invadida. Se não houver prejuízo, não há punição, mesmo que tenha havido a invasão, a violação da propriedade. Aqui, para que eu pudesse punir a tentativa de suicídio, deveria haver pelo menos lesão grave. Agora, mesmo que haja uma mera lesão leve, ou mesmo que não haja lesão, eu posso punir aquele que induziu, instigou ou auxiliou, quem quer que seja, a suicidar-se. Essa é uma mudança importante em relação àquilo que vocês estudaram lá no Penal 2, que provavelmente revisaram com cabeção quando vocês estudaram no Penal 3, o 122. Depois baixem, está disponível para vocês no material didático, imprima as partes específicas e vão colando no código de vocês. Eu sei que fica um trabalho meio porquinho, mas é assim que a gente atualiza código. A gente não tem muita grana para ficar comprando durante o curso. Né? E eu sei que todos nós não tivemos dinheiro para comprar código durante o curso. Muito bem, temos infanticídio no 123. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Que é aquele crime... Eita! Que é aquele crime de... Isso, voltamos aqui. Do 123, de matar o próprio filho logo após o parto, durante o parto, logo após, sob influência do estado puerperal. É aquele crime próprio, aquele crime que só pode ser praticado pela mãe e pela jurisprudência só pela mãe mesmo, porque aquela condição de caráter pessoal de ser mãe não deve se comunicar, segundo a nossa jurisprudência, para eventuais coautores ou partícipes, negando vigência à regra do artigo 30 do nosso Código Penal. Confesso a vocês que eu não acreditava muito nesse negócio de puerpério, até o dia que minha filha nasceu. E nesse dia eu descobri o motivo pelo qual as maternidades elas colocam aquela tela de segurança nas janelas. E não é para a mãe não tacar a criança, não, para a mãe não tacar o pai pela janela, porque nós nos tornamos, naquele momento, culpados por todos os males que existem no mundo. É uma coisa impressionante o puerpério. O puerpério é tão forte em determinadas mulheres que ele chega muito próximo mesmo da inimputabilidade penal. E tão próximo ele chega, não é
Obviamente que eu posso ter excepcionalmente um caso de inimputabilidade em razão dessa mutação hormonal decorrente do puerpério. Obviamente que uma inimputabilidade penal que muito provavelmente não vai levar à aplicação de medida de segurança, porque muito provavelmente vai ser um estado temporário, passageiro, mas obviamente que se deixar alguma sequela psicológica pode ser aplicada medida de segurança para tratamento. Mas a princípio não é caso de inimputabilidade, tanto que há o crime previsto especificamente para a mãe, no artigo 123. Se nós temos uma hipótese de homicídio privilegiado na legislação penal brasileira, é um infanticídio. Ele é um homicídio privilegiado. Ele é um homicídio com uma pena diferenciada, uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Só existe a modalidade dolosa. Da mesma forma que o induzimento, instigação, auxílio e suicídio, tirando o resultado morte, é crime doloso, em todas as suas figuras. Então, o 123, a modalidade dolosa, é crime doloso contra a vida, consumado, atentado, competência do tribunal do júri. 124, 125 e 126 também. Só hipóteses dolosas são as hipóteses que nós temos de aborto. Então, a exceção do 121, parágrafo 3º, a exceção da automutilação dentro do 122, todas as figuras do 121 ao 126 são da competência do tribunal do júri. Pensem comigo, existe mais algum crime no Código Penal brasileiro que seja da competência do tribunal do júri? Pensem aí, tem mais algum crime doloso contra a vida no Código Penal? Latrocínio é da competência do tribunal do júri. Extorsão mediante sequestro com resultado morte é da competência do tribunal do júri. Estupro qualificado pelo resultado morte é da competência do tribunal do júri. Nenhum desses. Todos de competência do juiz singular. Por quê? Porque em todos esses crimes qualificados pelo resultado morte, assim como induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a própria automutilação, havendo resultado morte, esse resultado morte, na induzimento, instigação ao suicídio não, na automutilação sim. Havendo resultado morte, todos esses resultados mortes são pré-dolosos. Envenenamento de água potável com resultado morte, competência do juiz singular. Desastre férreo com resultado morte, competência do juiz singular. Epidemia, o crime de propagação de germes patogênicos, está na moda, né? Está lá no artigo 267 do Código. Qualificado pelo resultado morte, competência do juiz singular. Por quê? Porque todos esses resultados mortes são resultados mortes culposos. São todos crimes pré-dolosos. Apesar do que a lei dos crimes hediondos, ao alterar a pena de boa parte desses crimes, essa lei dos crimes hediondos deixou essas penas extremamente desproporcionais para figuras pré-dolosas. Extorsão mediante sequestro com resultado morte é um crime cuja pena é mais alta na legislação brasileira, a pena é de 24 a 30 anos. Poxa, mas o resultado é pré-doloso. Qual outro que eu disse para vocês? O próprio latrocínio, roubo qualificado por resultado de morte. Eu prefiro o cara confessar o dolo de homicídio, porque a pena vai ser menor do que confessar dolo de roubo e culpa no resultado de morte. Eu não queria matar, não. Eu exagerei, eu dei coronhada demais na cabeça da vítima, acabou morrendo. Eu prefiro falar assim, não, bati para matar. Porque se eu tiver 2 crimes em concurso material, e somar as 2 penas, as penas vão ser menores. Eu tenho 4 a 10 para o roubo, eu tenho 12 a 30 para o homicídio. Para o homicídio qualificado, 4 mais 12 dá 16. A pena mínima para latrocínio é de 20. Então eu prefiro confessar o dolo de homicídio do que confessar o latrocínio. Por quê? Porque as penas ficaram desproporcionais em razão de uma mudança promovida pela lei dos crimes hediondos. Mas apesar da pena desproporcional, o resultado morte continua sendo culposo. E por continuar sendo culposo, a competência não é do tribunal do júri, a competência é do juiz singular. Ok? Muito bem. Além desses crimes previstos no Código Penal, do artigo 121 ao 126, nós temos o crime de genocídio na legislação penal extravagante. O crime de genocídio ele está previsto na Lei 2889 de 1956.
Dá para perceber, até pela própria forma de redigir o tipo penal, que a lei é antiga. A técnica era completamente diferente. Olha que interessante o artigo 1º da 2889 de 1900 e cafunga. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física ou total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para o outro. Será punido. Aí vem as penas da Lei 2889, que na verdade nos remete às penas previstas na legislação do Código Penal brasileiro. Percebam que genocídio não é só destruir determinado grupo étnico, racial, religioso, grupo nacional. Há outras condutas previstas no artigo 1º que também configuram genocídio. Mas, obviamente, percebam, nem todas serão da competência do tribunal do júri. O genocídio será da competência do tribunal do júri quando as condutas forem dolosas contra a vida. Então, destruir no todo ou em parte o grupo, perfeito, competência do tribunal do júri. Causar lesão grave, não, competência do juiz singular. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes destruição física total ou parcial. Esse é o crime de tortura. Competência do juiz singular. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, juiz singular. Transferir crianças de um grupo para outro, juiz singular. Então, quando nós pensamos no genocídio como crime doloso contra a vida, nós estamos aplicando tão somente a regra do parágrafo do artigo 1º, a linha A, matar membros do grupo. Esta hipótese, quando ocorrer, será da competência do tribunal do júri. Por força do 109 da Constituição, todas essas condutas serão da competência da Justiça Federal. É a Justiça Federal no Brasil que julga crime de genocídio. E é óbvio que, se a competência for do tribunal do júri, será do tribunal do júri da jurisdição federal. A única diferença do júri da Justiça Federal é que o seu presidente vai ser um juiz federal. Então, o mesmo procedimento que nós vamos estudar do artigo 406 até o artigo 497 do Código de Processo Penal aplica-se tanto na jurisdição comum estadual como na jurisdição comum federal. Então, aqui, a competência do tribunal do júri, na primeira hipótese, eu podia ter deixado um negritozinho, né? No material que eu vou postar para vocês, eu coloquei negrito, para mostrar que só a primeira hipótese é que é da competência do tribunal do júri, neste caso, o tribunal do júri da jurisdição comum federal. Pergunto a vocês, existe mais algum crime que seja da competência do tribunal do júri? Existem crimes dolosos contra a vida que serão julgados, não dolosos contra a vida, que serão julgados pelo tribunal do júri, em razão de competência por conexão. Pode perceber que até eu numerei, como eu vi enumerando, os crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri, ele possui uma característica que vocês talvez tenham estudado lá no juízo falimentar, lá no direito empresarial. O tribunal do júri possui a chamada vis atractiva. Ele atrai para sua competência o processo de julgamento de todos os crimes cuja prova é conexa à prova do crime doloso contra a vida. E esta regra está prevista no artigo 78 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Vocês estudaram com Ana, certamente. Artigo 78, lá dentro das regras afetas à competência, o 78 fala da competência por conexão ou continência. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Primeira delas, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Nós vamos ver que no caso de jurisdição especializada, nós temos norma constitucional. Aí o júri perde competência. Tem uma outra norma constitucional que entra em conflito com a norma constitucional do artigo 5º. E então,
Na jurisdição especializada nós temos uma regrinha diferente. Mas conflito entre júri e jurisdição comum, o júri atrai para si a competência do crime, que obviamente estou falando de conexão do crime cuja prova é conexa ao do crime doloso contra a vida. Então imagine o seguinte, para fazer prova da autoria de um crime doloso contra a vida, da autoria de um homicídio consumado, por exemplo, eu tenho que rastrear a posse de determinada arma de fogo que foi utilizada para a prática do crime, que foi encontrada no local do fato. Eu tenho que rastrear posse, às vezes até mesmo propriedade daquela arma, para tentar chegar até a autoria delitiva. Então eu tenho muitas vezes ali um crime de posse ilegal de arma de fogo, uma posse lá da lei de armas, uma posse proibida lá da lei de armas, crime da lei de armas, mas cuja prova é essencial para provar a autoria do crime de homicídio. Olhem a conexão probatória. O processo e julgamento do crime do crime doloso contra a vida no tribunal do júri atrairá para a competência do júri o processo de julgamento do crime da lei de armas. Nos mesmos autos, na mesma denúncia, aquele que possuía a arma antes, por exemplo, de entregar a arma para o criminoso praticar, porque obviamente que se eu peguei uma arma de fogo com exclusiva finalidade de matar alguém, o crime da lei de armas acaba desaparecendo pelo princípio da consunção. Mas eu posso ter uma posse pretérita aqui ilícita. Então, essa posse ilícita, então vamos imaginar que Mévio que tinha uma posse ilícita da arma de fogo, e emprestou a arma de fogo para Tício poder matar alguém. Emprestou com essa finalidade, então ele é partícipe do crime de homicídio. Emprestou a arma para Tício, Tício aproveitou que estava com a arma de fogo e matou alguém. Ok? Vamos tirar o concurso de pessoas dessa história, por óbvio. Eu vou processar e julgar Mévio pela posse ilegal da arma de fogo. Você tinha dolo do homicídio também pelo crime de homicídio, pela posse e pelo crime de homicídio. Mas vamos imaginar que ele só cometeu o crime de posse ilegal da arma de fogo. Então ele vai ser processado e julgado por esse crime. Tício vai ser processado e julgado pelo crime de homicídio. O processo de julgamento do crime de Tício é do Tribunal do Júri, artigo 5º da Constituição, não é isso? Mévio vai ser denunciado nos mesmos autos e vai responder ao processo penal juntamente com Tício. E não se assustem, se um dia vocês chegarem lá no Tribunal do Júri para fazer o relatório de prática penal, que se Deus quiser será presencial no próximo semestre letivo, vocês vão chegar lá no Tribunal do Júri para assistir à audiência, assistir a uma sessão de julgamento, e vão ver lá o Mévio sendo julgado por posse ilegal de arma de fogo. Mas como assim? O cara está sendo julgado por posse ilegal de arma de fogo pelo júri popular? Porque aquele crime é conexo ao crime doloso contra a vida, que também será julgado pelo Tribunal do Júri. E não se assuste se vocês chegarem lá e só estar Mévio no banco dos réus. Porque nós vamos ver no procedimento que há a possibilidade de separação de julgamentos. Então pode ser que Tício já tenha sido julgado, ou Tício ainda será julgado em outra oportunidade, e naquele dia está sendo julgado só o crime conexo. O fato do júri ser separado não quer dizer que eu retire a competência do Tribunal do Júri. O crime continua sendo conexo. Então pode ser que você chegue lá no Tribunal do Júri e esteja Mévio sentadinho sozinho no banco dos réus respondendo por um crime de posse de arma de fogo no Tribunal do Júri. Isso por aplicação da regra do artigo 78, primeiro inciso do nosso Código de Processo Penal. É a chamada vis atractiva do nosso Tribunal do Júri. Então já sabemos que os crimes do 121 ao 126, à exceção da automutilação e do homicídio culposo, são da competência do Tribunal do Júri, mas o genocídio, quando a conduta seja de matar pessoas, seja a conduta seja dolosa contra a vida, e, terceiro, crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida que nós acabamos de ver, também serão da competência do Tribunal do Júri. Agora a pergunta vai ser sobre algo diferente. Existe algum crime doloso contra a vida que não seja da competência do Tribunal do Júri? Aqui nós vimos que tem crimes dolosos contra a vida na competência do júri. Crimes que não são dolosos contra a vida, que também são da competência do Tribunal do Júri. Eu quero saber se existem crimes dolosos contra a vida que não sejam da competência do Tribunal do Júri.
E, de certa forma, quando eu falei de conexão júri e jurisdição comum, eu já antecipei mais ou menos a pedra. Nós temos crimes militares que não são da competência do tribunal do júri, apesar de serem dolosos contra a vida. Nós temos duas regras que definem competência da jurisdição militar. Quando eu fiz aquela rapidíssima revisão com vocês no início do semestre sobre a organização jurisdicional penal no Brasil, nós chegamos a falar sobre esses dois dispositivos. Nós temos duas normas da Constituição, no 124 e no 125, que dispõem sobre competência de jurisdição militar. O 124 se aplica para a jurisdição militar da União, o 125 se aplica para a jurisdição militar dos Estados. Eu posso até dizer que o 124 se aplica para toda a jurisdição militar, mas é porque a regra do 124 ela acaba sendo reproduzida no 125, e especificamente para a jurisdição estadual. Então, não é errado dizermos que o 124 se aplica à jurisdição militar da União e o 125 se aplica para a jurisdição militar dos Estados. Isso porque o 125 expressamente assim dispõe. O que está previsto no 124? A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer exceção. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da Justiça Militar. O Código Penal Militar o faz. Então, quando nós abrimos o Código Penal Militar, nós vamos ver nesse Código Penal Militar vários crimes dolosos contra a vida. A começar pelo homicídio consumado ou homicídio tentado. Se o crime é militar, é de competência da Justiça Militar da União e for doloso contra a vida, ele será julgado pela Justiça Militar da União, não pelo Tribunal do Júri. E a Justiça Militar, você já sabe, tem uma conformação totalmente diferente. Ela é formada por um escabinato, por juízes de direito, por juízes oficiais da ativa, que formam um órgão colegiado, que não se assemelha ao Tribunal do Júri, por causa das competências que são dadas a esses juízes militares. Então, há uma formação específica. E essa norma, obviamente, que ela é constitucional. Aqui não há nenhuma inconstitucionalidade na norma constitucional. As duas se completam. É como se eu trouxesse uma exceção àquela prevista no artigo 5º. O 125, ele especifica a competência do Tribunal do Júri. Olha que interessante. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Também no tribunal competente julgar perda do posto da patente e graduação dos oficiais e a graduação das praças. Olha que interessante. Na Justiça Militar Estadual também há competência para processo de julgamento de crimes dolosos contra a vida. Porque a exceção constitucional é quando a vítima for civil. Então, olha que interessante. O militar da União matou civil, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Militar do Estado, bombeiro militar ou polícia militar matou civil, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Mas militar do Estado matou colega militar do Estado, ou matou colega militar da União, matou colega militar. Ele não será julgado pelo Tribunal do Júri, ele será julgado pela Justiça Militar do Estado. Então, a Justiça Militar da União possui competência plena para julgar crimes dolosos contra a vida. Crimes militares dolosos contra a vida. A Justiça Militar dos Estados tem uma competência parcial. Crime militar doloso contra a vida de civil, Tribunal do Júri, tá? No 125. Crime militar doloso contra a vida de militar, competência da Justiça Militar do Estado. Então, aqui nós temos as exceções, né? Coloquei exceção constitucional aí. São as exceções constitucionais. Os crimes militares de competência da Justiça Militar da União e crime militar de competência da Justiça Militar dos Estados. Ok? Muito bem. Já sabemos identificar a competência do Tribunal do Júri. E perceba que é uma competência bem razoável, bem interessante. Apesar de que, quando você olha para o Tribunal do Júri,
vai lá uma tarde no tribunal do júri, não, agora vai estar fechado, você vai ver que 99,99% dos processos que são julgados no tribunal do júri são crimes de homicídio, consumado ou tentado. Raramente você vê algum crime que não seja um homicídio. Mas, na verdade, acho que eu nunca vi um aborto, eu acho que eu nunca vi induzimento à instigação ao auxílio-suicídio, um ou outro infanticídio, pouquíssimos infanticídios. Bom, agora vocês conseguem identificar a competência desse órgão tão democrático que é o nosso Tribunal do Júri. O procedimento ele está previsto nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal. É o mais extenso de todos os procedimentos que nós temos na legislação processual brasileira. Não há nenhum procedimento, seja no CPP, seja em legislação extravagante, que seja tão extenso como esse procedimento do Tribunal do Júri. E esse procedimento especial, que vai do 406 ao 497, ele é dividido em duas fases. Eu podia ter colocado aqui, né? No slide que eu postar para vocês, eu coloco. É um procedimento bifásico, é um procedimento dividido em duas fases. A primeira fase vai do oferecimento da denúncia ou da queixa. Queixa em crime doloso contra a vida? Algum daqueles crimes que eu mostrei para vocês se processa mediante queixa? Nenhum deles. São todos crimes de ação penal pública. Ação penal pública incondicionada, não precisa ser diferente, crime doloso contra a vida. Mas nós sabemos que nós temos a queixa substitutiva da ação penal pública. Então, eventualmente, eu posso ter o início do processo por meio de uma queixa subsidiária, ou uma queixa substitutiva da ação penal pública. Inicia-se com o oferecimento da inicial acusatória, denúncia ou queixa, e essa primeira fase se encerra com uma decisão que nós vamos chamar genericamente de decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia que está prevista nos artigos 413, 414, 415 e 419 do CPP. Segunda fase que se inicia com o trânsito em julgado dessa decisão e termina com o júri popular. Participação popular só lá no júri. Só lá no encerramento da segunda fase é que eu vou trazer o povo para participar desse processo. E duas informações importantes. A primeira fase é presidida por um juiz chamado de juízo da instrução. Aqui em Minas, por causa da nossa lei complementar 59, que é a lei de organização e divisão judiciárias, ele ainda é chamado de juiz sumariante. E a segunda fase é presidida por um juiz chamado juízo presidente. Então, primeira fase, juízo da instrução, da denúncia até a pronúncia. A segunda fase, juiz presidente, da decisão de pronúncia até o nosso júri popular. Ok? Na próxima aula, a gente inicia o estudo dessa primeira fase. Um grande abraço para vocês, gente. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.